Shalom, shalom, meus irmãos da Batista Maranata, da nossa igreja. O eterno Deus abençoe a todos em nome do Messias Yeshua. Estamos aqui, evangelista Eide, que vos fala mais uma vez. Nós vamos gravar mais uma aula aqui, trazer mais um conhecimento das Sagradas Escrituras aqui para os irmãos. Estou na igreja, dá para ver, né? Aproveitando aqui essa decoração que ainda está por aqui para estar gravando uma aula para os irmãos da nossa série As Escrituras Testificam de Mim, tá? Nós estamos provando aí por toda a Bíblia que o que Jesus falou lá em João 5,39 é verdade, tá? Jesus falou: as Escrituras testificam de mim, ou em outra versão, as Escrituras dão testemunho ao meu respeito, tá? Vou recapitular aqui rapidinho o que nós falamos na aula passada, porque o que nós vamos falar hoje tem muito a ver, uma continuação, na verdade, né, da aula que passou. Na aula passada, nós falamos sobre Bereshit, né, o princípio da criação. Falamos aí um pouco sobre que Deus é a origem, né, de todas as coisas. Por isso que Paulo falou, né, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, porque ele é a origem de tudo, né? Tudo veio dele, tudo está nele e tudo vai voltar para ele no grande dia, né? Paulo também diz que na culminação dos tempos, né, no fechamento das eras, o próprio Messias vai se dobrar diante do Pai, né? E vai entregar o reino ao Pai. E aí Paulo diz que Deus será tudo em todos, tá? Então, realmente, dele, por ele e para ele são todas as coisas, né? Falamos também que falamos sobre o Messias no propósito da criação, né? Que o Novo Testamento revela que todas as coisas foram estabelecidas, né, em conexão com o Messias. Nós lemos o texto de Colossenses 1, do 15 ao 17, que ali Paulo explica, né, que tudo foi criado em conexão com o Messias Yeshua, né? Então, o Messias, ele é o ponto principal da criação. Ele é por onde Deus pensou tudo, né? Ele é o primeiro traço do desenho de Deus, né? Da criação, do projeto de Deus. Então, tudo foi criado conectado com o Messias. O Messias é o protótipo, né? Nós falamos do protótipo. Vocês lembram que a gente falou do protótipo? Que eu errei várias vezes a palavra, né? Protótipo. Protótipo. Então, e a gente falou também que a nossa vida também precisa ter um propósito, né? E aí concluímos que o princípio da criação revela um Deus organizado, sábio e intencional, né? Que desde Gênesis o plano divino aponta para o Messias e para a restauração da humanidade, né? Eu sempre digo que a Bíblia, ela não é um livro religioso, né? Eu sempre digo isso. Aí as pessoas até perguntam, e se assustam quando eu falo isso, né? Por que a Bíblia não é um livro religioso se as religiões usam a Bíblia? Não, a Bíblia ela é um livro sobre a humanidade e sobre o plano da redenção do Deus que criou a humanidade. Ou seja, a Bíblia é um livro sobre a humanidade que foi criada por este Deus, que caiu, se distanciou deste Deus e tentou de várias formas acessar novamente esse Deus, mas não conseguiu. Então, esse mesmo Deus que criou essa humanidade, que depois caiu, traçou um plano, já desde o início, para resgatar essa humanidade. E aí, este plano, ele é mostrado
nas entrelinhas, vamos dizer assim, da história, de personagens, de objetos, de circunstâncias da vida humana, desde o princípio. E aí, quando chega o tempo oportuno, como o Paulo vai falar, esta verdade que estava oculta, essa semana que passou, eu estava lendo a carta de Paulo aos Romanos, e lá Paulo fala claramente que Jesus é a verdade oculta de Deus, escondida por milênios. Mas no tempo oportuno, o Senhor revelou os segredos, o mistério de Deus, que Cristo é o mistério de Deus que havia sido escondido, né? E aí, esse plano, esse Deus traçou esse plano de redenção. E esse plano de redenção, ele é manifestado através do Messias, tá? E esse Messias, nós cremos que é Yeshua de Nazaré, tá bom? Então, nós vimos isso na aula que passou, que o plano divino aponta para o Messias e para a restauração da humanidade, e que conhecer este propósito fortalece a nossa fé e nos aproxima do Criador. Então, esse foi o contexto da aula que passou. Hoje, a aula de hoje, nós vamos falar uma coisa muito interessante. Nós vamos falar sobre Yeshua ser a cabeça da criação. E Paulo vai falar sobre isso, né? Yeshua é a cabeça da criação. Vamos ver como que isso funciona, como que é isso. Como que os apóstolos entenderam essa questão de Yeshua ser a cabeça da criação, porque na verdade esse assunto aqui, sobre Yeshua ser a cabeça da criação, estava escondido entre linhas nos textos originais, tá? Essas questões são questões minuciosas das Escrituras, são códigos. Para você achar esse negócio aqui de Yeshua ser a cabeça da criação, é necessário ser minucioso na análise da Escritura. E Paulo, quando ele vai falar sobre isso, principalmente Paulo, ele vai trazer isso de uma forma muito clara, muito clara. Então, como que ele conseguiu extrair, como que ele conseguiu explicar para as igrejas de forma clara essa questão de Yeshua ser a cabeça da criação? Ele teve que ser minucioso na análise da Escritura, tá? Para trazer. É tão interessante que eu tô falando para você agora. Está escrito assim que quando Paulo converteu-se a Yeshua, o Messias, quando Paulo começou a crer que Yeshua é o Messias, está escrito assim que Paulo, ele ia todos os sábados nas sinagogas e ele convencia os judeus dentro das Escrituras que Yeshua é o Messias. Então, o que Paulo fazia? Como ele era versado nas Escrituras, Paulo era um rabino já, Paulo era um exímio estudioso das Escrituras, e quando ele falava aos judeus, ele usava as Escrituras para provar que Yeshua era o Messias. Ele não podia chegar aos judeus simplesmente dizer assim, Yeshua é o Messias. E eles falavam, como assim você fala que Yeshua é o Messias? Prova para nós que Yeshua é o Messias. Ele pegava o rolo dos escritos e começava a, de forma minuciosa, detalhada, mostrar em cada ponto das Escrituras o Messias. Em tipologias, né? em narrativas, em circunstâncias, em personagens bíblicos, em histórias da Bíblia, em declarações dos profetas, em profecias, né? Ele demonstrava isso de uma forma muito clara e de uma forma muito profunda, que Yeshua era o Messias, é o Messias. Então, essa questão de Yeshua ser a cabeça da criação
só poderia ser extraída das Escrituras de alguém que era minucioso no estudo das Escrituras, porque isso não estava claro, não estava evidente, porque o próprio Paulo falou, como eu já citei o texto, Cristo era a verdade, o segredo de Deus, ele foi escondido. Nós vamos ter uma aula sobre a luz, aquela luz que Deus disse, haja luz, que luz era aquela? Nós vamos ver uma aula sobre isso, porque o sol foi criado no 4º dia, que luz era aquela então no princípio? Nós vamos ver que luz era essa, vai ter uma aula sobre isso também, tá? Então o objetivo da nossa aula de hoje, qual que é? É entender o significado de Yeshua como a cabeça da criação, tá? E reconhecer que todas as coisas encontram nele seu propósito e sua unidade. Olha só que interessante. Então, o propósito, o objetivo da nossa aula é qual? Entender o significado de Yeshua como a cabeça da criação, tá? E reconhecer que todas as coisas encontram em Yeshua seu propósito e sua unidade. O texto que nós temos é Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 20. Abra a sua Bíblia, anota esse texto. Escreva aí, Yeshua, a cabeça da criação. Yeshua, a cabeça da criação. E coloque aí, Colossenses 1, 15 a 20. Colossenses 1, 15 a 20. Vamos lá. Colossenses 1, do versículo 15 ao versículo 20. Vamos ver o que está escrito lá. Vou estar usando a versão judaica completa, a Bíblia judaica completa, a versão, tá? Está escrito assim. Eu vou pegar o 13, vou pegar do 13 para contextualizar, para você entender, ó, versículo 13. Colossenses 1, 13, está escrito: Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transferiu para o reino do seu Filho querido. Por meio de seu Filho temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. 15. Ele é a imagem visível do Deus invisível. Ele é supremo sobre toda a criação, porque em conexão com Ele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, senhorios, governantes ou autoridades. Todos foram criados por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e sustém conjuntamente todas as coisas. Ele também é a cabeça do corpo. Olha aqui. Ele também, versículo 18, é a cabeça do corpo. A congregação messiânica, né? O corpo é a congregação, é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Olha, ele é o princípio, presta atenção, essas duas palavras aqui, essa aula está baseada nessas duas palavras, cabeça e princípio, tá? O primogênito dentre os mortos, para ter o primeiro lugar em tudo, pois foi do agrado de Deus ter todo o seu ser vivo no Filho, e por meio dele reconciliar consigo todas as coisas, quer na terra, quer no céu, estabelecendo a paz por meio dele, tendo o Filho derramado seu sangue, ao ser executado em uma estaca. Amém? Então, cabeça e princípio são as duas palavras que nós vamos usar para estar falando aqui essa aula. Deixa eu só ver uma coisa aqui rapidinho. Tá. Ó, tem um outro texto também que eu quero ler com vocês. Efésios 1. Efésios capítulo 1. Anote esse texto aí, Efésios capítulo 1. Versículo
22 e 23. Efésios 1, 22 e 23, ó. Está escrito assim: além disso, ele pôs todas as coisas debaixo de seus pés, e fez dele o cabeça de todas as coisas na comunidade messiânica, que é a igreja, que é seu corpo, a plena expressão daquele que ocupa inteiramente toda a criação. Olha só, vou ler de novo. Ó, além disso, ele quem? Deus, pôs todas as coisas debaixo de seus pés, e fez dele o cabeça. Fez dele quem? O Messias. Fez dele, o Messias, o cabeça de todas as coisas na igreja, que é seu corpo, a plena expressão daquele que ocupa inteiramente toda a criação. Então, o que Paulo está falando em Colossenses e também em Efésios é que o próprio Deus colocou o Messias e Yeshua como o principal da criação. Por isso que está escrito que ele é o princípio da criação. Tá bom? Quando a Bíblia diz assim, ó, vamos lá, depois eu entro nesse assunto, ó. As Escrituras apresentam Yeshua como a cabeça do corpo, que é a igreja, tá? E o princípio de todas as coisas. Então, ele é o cabeça da igreja e o princípio de todas as coisas que foram criadas. Tá bom? Ó, isso não significa apenas autoridade. Não significa apenas autoridade, mas também que ele é o elo que une a criação ao Criador. Ele é o elo que une a criação e o Criador. Porque lá em João capítulo 14, João 14, versículo 6, ele mesmo, o Messias, vai dizer o seguinte. Olha que interessante, gente. Capítulo 14 de João, ó, vou ler de novo, ó. As Escrituras apresentam Yeshua como cabeça do corpo e o princípio de todas as coisas. Isso não significa apenas autoridade. Não significa apenas autoridade, que ele tem o poder, a autoridade sobre a igreja. Não significa só isso. Mas significa também que ele é o elo que une a criação ao Criador. Tá? Veja que Paulo vai falar muitas vezes isso, que o Messias nos uniu a Deus, através de sua morte na cruz do Calvário. Eu estava falando para o grupo de louvor no domingo da conferência, para a equipe, para uma parte da equipe, que a palavra religião, acho que foi para o grupo de louvor que eu estava falando isso, a palavra religião, eu estava fazendo uma pesquisa sobre isso, que muita gente fala que a palavra religião significa religare, mas na verdade não significa religare. Ela significa algo mais, ela significa uma reconexão, ela significa, é uma outra palavra, é uma outra coisa. Ela significa, ela vem no sentido de colocar no lugar devido. É como se quando a humanidade caiu, ela perdeu a sua posição, a posição que Deus colocou ela. Vocês estão entendendo? Então, quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, ele reposiciona o homem ao seu estado, porque quando o homem cai, ele perde a imagem e ele perde a semelhança com Deus, porque imagem e semelhança lá em Gênesis não está falando de físico, tá? Lá em Gênesis não está se referindo à questão física. Não é que lá no céu tem um Deus que parece comigo e com você fisicamente, não é nada disso. Lá não tem nada disso no texto.
O texto quer dizer outra coisa, quer ver? Vou pegar aqui para você, ó. O homem, quando caiu, ele perdeu a imagem. Ele perdeu a imagem e a semelhança. Deixa eu ver aqui. Se eu acho aqui a palavra. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Capítulo 1, versículo 26, ó. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ó, a palavra imagem, ó. A palavra imagem no texto é tselem. Tselem. Tselem significa, quer ver? Só para vocês verem aqui o que não tem nada a ver com a aparência exterior, a palavra tselem, ó. Ó, a palavra tselem é geralmente traduzido como imagem, mas seu significado é mais profundo do que uma simples aparência física. Ela aparece pela primeira vez em Gênesis 1, 26. Façamos o homem à nossa imagem. Betsalmenu, né? Que é a expressão, ó, façamos o homem à nossa imagem. É Betsalmenu, que vem da... Salmenu vem de Tsalem, conforme a semelhança. A raiz da palavra tsel, que é tselem, a primeira parte da palavra tsel, que significa sombra. Sombra. Por isso, alguns estudiosos entendem que tselem carrega a ideia de uma representação visível de uma realidade invisível. Olha, assim como uma sombra revela a existência de algo sem ser a própria coisa. Vou ler de novo, ó. Cadê? Olha aqui. A raiz da palavra tselem, que significa sombra. Por isso, alguns estudiosos entendem que tselem, que é a palavra imagem na Bíblia, carrega a ideia de uma representação visível de uma realidade invisível. Por isso que Paulo disse aqui, presta atenção, por isso que Paulo disse, olha, irmão, que coisa linda. Por isso que Paulo disse em Colossenses aqui, ó, Colossenses 1, né? Colossenses 1, cadê aqui o texto? Colossenses 1,15, ó. Por isso que Paulo fala aqui, ó, porque por meio de seu Filho temos a redenção, isto é, o 15, ele é a imagem visível do Deus invisível. Ou seja, Yeshua é o tselem de Deus no mundo. Porque nós éramos também tselem. Nós éramos a imagem visível do Deus invisível. Lá no Éden, quando a criação olhava para Adão e para Eva, eles viam a imagem visível de um Deus invisível. Eles olhavam para Adão e olhavam para Deus e viam a mesma coisa. Eles viam o quê? Os atributos. Eles viam aquilo que Deus tinha, Adão e Eva também tinha, que eram os atributos comunicáveis. Olha só, Paulo vai continuar, ele vai dizer assim, ó, o que eu estou te falando aqui, ó. Ele é a imagem visível do Deus invisível, ele é supremo sobre toda a criação, porque em conexão com ele foram criadas todas as coisas no céu, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, senhorios, governantes ou autoridade, todos foram criados por meio dele. Ele existe antes de todas as criações, sustenta. Ele também é a cabeça do corpo, a congregação, o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter o primeiro lugar em tudo. Pois foi do agrado de Deus, aqui, ó, foi do agrado de Deus ter todo o seu ser vivo no Filho. Então, o que Paulo está falando aqui? Paulo está pregando para os Colossenses o livro de Gênesis. O que está escondido em Gênesis, nas entrelinhas de Gênesis, Paulo está pregando para os Colossenses, dizendo, gente, aquele tselem lá do passado, que Adão e Eva eram e perderam, o Messias é.
Paulo vai dizer que o pecado entrou no mundo pelo primeiro Adão, né? Assim como o primeiro Adão foi, nós fomos também pecadores, mas agora nós somos vivificados no segundo Adão, que tem a imagem visível do Deus que é invisível. Ou seja, todo o ser, o Deus se agradou colocar em Cristo todo o seu ser vivo. É por isso que quem olha para Cristo vê o próprio Deus. É por isso que Jesus ele vai falar para Filipe o seguinte: Filipe, quem me vê, vê o Pai. Porque todo ser de Deus, do Deus vivo, está em Cristo. Vocês estão entendendo? E em Cristo, e é interessante que em Cristo nós temos a recuperação desse tselem, dessa sombra de quem Deus é, dessa demonstração de quem Deus é. Por isso que Jesus falou: ninguém vem ao Pai senão por mim, que era o texto que eu ia ler para vocês aqui, de João 14. Vou ler aqui para você João 14, ó. João 14, 6, está escrito assim: Yeshua disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então a gente só pode recuperar, ter novamente elo com Deus e nos sermos colocados na posição que nós devemos estar, que é a posição ao qual nós fomos criados para estar e para ter em Cristo. Amém? Tem um texto aqui, quer ver? Presta bem atenção no que eu estou te falando aqui, é mais pura verdade, ó. Quer ver, ó? Aqui, ó. Efésios 2, Efésios 2, 6, ó, presta bem atenção. Paulo está falando. Paulo, ele entendia muito mesmo desse assunto, ó. Paulo, Efésios 2, 6, ó. O 4, ó, contudo Deus é tão rico, contudo Deus é tão rico em misericórdia e nos ama com um amor tão intenso, que mesmo quando estávamos mortos por causa de nossos atos de desobediência, Ele nos trouxe a vida com o Messias, ó. É por meio da graça que vocês foram libertados, isto é, Deus nos ressuscitou com o Messias Yeshua, e nos fez sentar com Ele no céu, com o intuito de demonstrar nas eras futuras quão infinitamente rica é a sua graça, quão grande é a sua bondade para conosco, que estamos unidos ao Messias. Tem uma outra versão que está escrito que em Cristo nós estamos assentados nas regiões celestiais. Deixa eu pegar aqui a versão da King James, rapidinho. Versão da King James, Efésios 2, Efésios 2, 6, 2:6, ó. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então a palavra religar não é só reconectar. A palavra religar é elevar. Agora eu lembrei a palavra. A palavra religar é elevar. O que Jesus veio fazer com a humanidade, com o homem caído? Elevá-lo ao nível, elevá-lo ao nível que ele tinha com Deus, de criação, que é o que? O tselem, é ser sombra de quem Deus é. Como que fala? Quando alguém refletir, entendeu? É refletir Deus, irmão. Isso tá vindo tanta coisa na minha cabeça que eu não estou conseguindo juntar para poder te dizer a revelação que Paulo está trazendo aqui de Jesus ser a cabeça do corpo e a cabeça da criação. Por que Jesus, o ser de Deus, qual é a prova que o ser de Deus estava tão
tão manifestado em Jesus e estava em nós no princípio. Quando Jesus se transfigura no monte lá, da transfiguração, ali ele demonstra como era o ser vivo de Deus manifestado nele, no monte da transfiguração. Quando ele se manifesta para João, quando ele se manifesta na eternidade, ele está ali manifestando o ser vivo de Deus. E qual que é o ser vivo de Deus? Como que é o ser vivo de Deus? É pura luz. É por isso que quando alguém vê Jesus manifestado, ele é pura luz, porque o ser vivo de Deus está manifestado nele. Aí eu volto para nós, por isso que nós precisamos voltar a ser o tselem de Deus, a sombra de Deus no mundo, imitar Cristo. Nós temos que ser como Cristo, amém? Porque Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Uma lâmpada não é acesa para colocar debaixo da mesa, não, era para colocar no alto, para iluminar toda a casa. Era isso que Jesus estava falando. Olha, assim como eu sou o tselem de Deus, assim como eu sou a sombra de Deus, assim como eu vim ao mundo para refletir quem Deus é, vocês também foram criados para isso. Eu vim aqui dizer a vocês e mostrar a vocês que vocês foram criados para isso. É por isso que nós não podemos nos contentar em ser miseráveis espiritualmente. Eu tenho que ser o mais alto, porque é a vontade de Deus. Olha só, é a vontade de Deus. Presta bem atenção, é a vontade de Deus que nós venhamos novamente nos assentar na região celestial. Nós precisamos ser do alto de novo. Jesus falou para Nicodemos: é necessário nascer do alto. Lá, nascer de novo lá, é nascer do alto, originalmente falando, nascer do alto. Por quê? Jesus falou: eu não sou deste mundo, eu sou do alto, eu vim do alto e eu sou do alto. E Jesus falou para o Pai, orando por nós, ele disse assim: olha, Pai, eles não são do mundo, eles não são deste mundo, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo, eles são do alto, assim como eu sou de ti e do alto, eles também são, porque o Senhor me deu eles para mim, para eu cuidar deles, para revelar a sua glória para eles. Capítulo 17 de João, está escrito lá, vê o texto. Vocês estão entendendo? Tudo isso, religar e é elevar. Jesus veio nos elevar ao patamar que tínhamos lá no princípio. Tá bom? Efésios 4, olha como Paulo ele foi rico demais na carta aos Efésios, hein, ó. Efésios 4, 13 a 15, ó. Ó, deixa eu pegar o 12, ó. Vou pegar o 9, ó. Efésios 4, 9. O que a expressão ele subiu pode significar, senão que também havia descido inicialmente a parte inferior da terra? 10. Aquele que desceu é o que subiu muito acima do céu, a fim de encher todas as coisas. Além do mais, ele concedeu a algumas pessoas como apóstolos, algumas como profetas, outras como proclamadores das boas novas, e outras como pastores e mestres. Sua tarefa, olha, versículo 12, sua tarefa, a tarefa do Messias, é preparar o povo de Deus para a obra de edificar o corpo do Messias, até que todos cheguemos à unidade implicada pela confiança e pelo conhecimento do Filho de Deus, e à plena virilidade, segundo o padrão de maturidade estabelecido pela perfeição do Messias. Vou pegar a King James aqui para ver como é que está Efésios na King James, para você entender. Efésios 4, 13, ó, 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até, versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Tem uma versão que diz assim, a perfeita estatura de varão perfeito, a estatura de varão perfeito, Efésios 4:13. Então, o que é estatura? É
estatura é chegar ao nível. Então, religar é elevar o homem. Jesus veio elevar o homem. Ele veio conectar o homem ao nível que o homem precisa chegar. Então, quando a gente fica com esse negócio de dizer assim, ai, como eu sou pobre, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou o pó do pó do pó do pó. Não é isso que Deus quer, não. Se Deus falou lá em Isaías, diga ao fraco, eu sou forte, Deus falou. A gente tem que parar com essa comiseração espiritual. O crente de hoje é muita comiseração espiritual. Parece que ser pobre em todos os aspectos da vida humana é bom, e não é. Irmão, Deus não gosta dessa comiseração espiritual que às vezes a gente fica na presença dele. Oh Deus, como eu sou pobrezinho, como eu sou coitadinho, eu não tenho nada, eu não sou nada. Por isso que tem muita gente que não conquista nada, que vive falando que não é nada, que não tem nada. Você tem que falar, não, em Cristo eu sou. Em Cristo eu sou. Paulo sempre diz, em Cristo nós somos, em Cristo vocês podem, em Cristo vocês vão chegar, em Cristo vocês vão alcançar, porque é pelos méritos do Messias Yeshua que nós somos alguma coisa. Vocês estão entendendo? Então nós temos que parar com esse negócio de eu não posso, eu não tenho, eu não sou, eu não consigo. Tem que parar com isso, irmãos, em nome do Messias. Amém? Vamos lá. Então, deixa eu terminar aqui a questão do Tselem aqui. Imagem e semelhança não tem nada a ver com físico, com coisa física, ó. É interessante demais, ó. Então carrega uma ideia de uma representação visível e de uma realidade invisível. Já li o texto que Jesus era a realidade visível do Deus invisível. Ele é a imagem perfeita, ele é a sombra. Quem olha para ele está vendo o próprio Deus, está vendo a imagem de Deus, está vendo quem Deus é. Está escrito na versão judaica completa aqui. Deus se agradou de colocar o ser vivo dele no Filho. Tá? A expressão de quem Deus é, claramente está em Cristo. Ele disse, quem me vê, está vendo o próprio Pai, está vendo o próprio Deus. No contexto bíblico, Tselem pode significar imagem ou representação. Então, quando Deus fala assim, façamos o homem à nossa imagem, Ele está falando assim, façamos o homem à nossa representação. Façamos o homem para representar quem nós somos, ou quem eu sou. O homem é a representação de quem Deus é, ou pelo menos deveria ser. Aí, deveria ser. Tá? Algo que representa outra pessoa ou realidade. O que na verdade o homem deveria ser? O homem deveria ser nessa criação aqui, o embaixador de Deus, o representante legal e a maior representação de Deus para a criação. É por isso que quando Cristo morre na cruz do Calvário, irmão, Filipenses, está escrito isso, Filipenses capítulo 2, está escrito, Paulo explica, que a atitude de vocês para com os outros seja governada pela união ao Messias Yeshua. Apesar de ele viver na forma de Deus, qual é a forma de Deus aqui? A representação de quem Deus é. Essa é a forma. Essa é a forma. Não considerou a igualdade com Deus algo a ser mantido pela força. Ao contrário, esvaziou a si mesmo ao assumir a forma de um escravo, tornando-se como os seres humanos são. E quando ele surgiu como um ser humano, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte na estaca como um criminoso. Portanto, Deus o elevou
Deus o elevou ao lugar mais alto e lhe deu um nome acima de todo nome, para que em honra ao nome dado a Yeshua, todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua reconheça que Yeshua, o Messias, é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Então, quando o Messias, ele executou toda a obra de Deus com obediência e morreu na cruz do Calvário, o que Deus fez com ele? Elevou, Deus colocou ele num patamar mais alto, para ser o maior representante de Deus para toda a criação. Para toda a criação. Então, amados, você vê como que é interessante essa questão do Messias. E essa é a nossa questão. Olha só, deixa eu pegar aqui, por exemplo, o reflexo da natureza divina. Quando o homem é criado à imagem de Deus, não significa que Deus tenha forma humana, porque Jesus falou, Deus é espírito, espírito não tem forma. Significa que o ser humano foi criado para refletir atributos do Criador. Lembra que eu falei aqui, O ser humano foi criado para refletir atributos do Criador, como capacidade moral, criatividade, autoridade para governar, relacionamento, consciência espiritual. Quando o homem perde a consciência espiritual, ele deixa de ser a imagem de Deus. No Antigo Oriente Médio, a imagem de Selem, de um rei, era colocada em territórios para demonstrar seu governo. Dessa forma, o homem é colocado na terra como representante do governo de Deus. Então, essa é a questão. Vamos ver lá, semelhança. Semelhança. A palavra semelhança. Palavra semelhança. Vamos ver. Cadê aqui? Façamos uma semelhança. Vamos ver aqui. A palavra semelhança é demult. Demult significa similaridade. Similaridade. A palavra demult. Demult. A palavra demult vem da raiz damar, que significa ser semelhante, assemelhar-se, comparar, refletir característica de algo a alguém. Enquanto Tselem fala da ideia de imagem, representação ou manifestação, Demut enfatiza a semelhança de natureza, caráter e atributos. A diferença de Tselem e Demut, que Tselem é representação, é expressão visível. Já Demut, que é semelhança, Tselem é imagem, e Demut semelhança, a semelhança significa correspondência de características e qualidades. Então, quando a Bíblia está dizendo Tselem, a Bíblia está falando de representação visível. Quando a Bíblia está falando de semelhança, que é Demut, ela está falando de correspondência de características e qualidades. Então, de forma simples, o homem foi criado para representar Deus e para se parecer com Deus em caráter. Quando o homem deixa de ter caráter, de ser honroso, de ser verdadeiro, de ser bondoso, o homem perde a sua semelhança com Deus. Então você vê que imagem e semelhança não tem nada a ver com físico, tem a ver com representatividade, com representação, expressão visível e com correspondência de características e qualidades. Ali é a representação visível e aquilo que você tem como qualidade que representa Deus. É por isso que Jesus, quando ele vai ensinar, ele vai falar, olha, não vos vingueis uns aos outros, quando alguém te machucar, não pague na mesma moeda. Aí ele vai falar assim, porque assim vocês serão filhos do vosso Pai que está no céu. Por que ele fala, porque assim vocês serão filhos do vosso Pai? Porque é dessa maneira que você mostra que é semelhante ao Criador. Sendo bondoso, sendo generoso, sendo perdoador.
É assim que você mostra que a semelhança de Deus está em você, que Deus está em você. Então você que tem dificuldade de perdoar o irmão, você não está sendo semelhante ao Criador. Tá bom? Você que tem raiva do irmão, você que tem ódio do irmão, você que tem inveja do irmão, você não está sendo semelhante ao Criador. Tá? Maravilha, glória a Deus. Ó, o Messias é a cabeça. Paulo declara que Yeshua é a cabeça da igreja e tem o primeiro lugar em todas as coisas. Assim como a cabeça dirige o corpo, o Messias deve dirigir a vida daqueles que o seguem. Então não tem esse negócio de ser independente do corpo. Tem crente que quer ser independente do corpo. Tem crente que ele quer fazer o que quer. Só o que quer. Se ele não fizer só o que ele quer, se não for do jeito que ele quer, não serve. Né? Tem crente que quer viver isolado do corpo de Cristo. Ele quer ser uma ovelha fora do rebanho. Como que isso pode acontecer? Como que vai viver? Paulo, é interessante, quer ver? Eu não sei se é em Efésios que Paulo vai falar. Deixa eu ver aqui. Quer ver? Não acho que é em 1 Coríntios, Paulo vai falar uma coisa muito interessante, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. 1 Coríntios 12, ó. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui o texto para vocês, ó. Ó, 1 Coríntios 12, 14, ó. Na verdade, o corpo não é constituído de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, não sou mão, por isso não sou parte do corpo, isso não faz parar de ser membro do corpo. E se o ouvido disser, não sou olho, portanto não integro o corpo, isso não o impede de ser membro do corpo. Se todo o corpo fosse apenas um olho, como poderia ele ouvir? E se fosse apenas o ouvido, como poderia sentir o cheiro? Da forma em que se encontra, Deus arranjou os membros do corpo exatamente do modo que ele deseja. Se todos eles fossem apenas um membro, onde estaria o corpo? No entanto, desse modo existem muitos membros e apenas um corpo. Por isso, o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Ou a cabeça dizer aos pés, não tenho necessidade de vocês. Ao contrário, os membros do corpo aparentemente menos importantes tornam-se os mais necessários. As partes que consideramos menos dignas damos maior dignidade, e os membros menos atraentes são os que tornamos o mais atraentes possível. Ao passo que os membros atraentes não necessitam desse tratamento. Na verdade, Deus uniu o corpo a fim de conceder mais dignidade aos membros que têm carência dela, para que não haja desentendimento no interior do corpo, mas que todos os membros se preocupem de forma igual uns com os outros. Então esse negócio de ser isolado do corpo não pode existir, porque quem é que comanda o corpo? A cabeça, que é Cristo. Se um irmão quer viver isolado do corpo, ele já não quer viver conectado com Cristo, porque Cristo é que conecta o corpo inteiro, é que comanda o corpo inteiro. Então esse negócio, irmão, de você querer ser isolado da igreja, fazer tudo sem a igreja, ou a par da igreja, não pode. Está errado, você está errado. Eu falo isso com todas as letras. Errado. Ou você só quer ser participativo quando é só você que faz. Os outros ministérios não servem, só quando é o seu ministério, só quando é a sua hora. Aí você quer que todos participem, né? Você quer que todos estejam juntos. Mas quando é o outro, você não quer, você quer ser a par. Não, está errado. A Bíblia diz que o olho não pode dizer ao ouvido, eu não tenho necessidade de você. Porque o ouvido faz parte do corpo, é a cabeça que ordenou que o ouvido estivesse ali. Você entendeu? Foi Cristo que ordenou. Aí os membros que a gente acha menos honrosos, é aqueles que Jesus mais honra, que Jesus mais dá atenção, porque eles são necessários também.
Assim como os membros que mais aparecem, que aparentemente são mais usados, né? Jesus dá também atenção, mas aqueles que são menos valorizados são os principais, são os mais necessários, entendeu? Os que menos aparecem são os mais necessários. Dá uma facada no seu coração para você ver, o coração não aparece, mas é o mais o cérebro, deixa o seu cérebro da falência cerebral, ou uma pane no cérebro para ver se funciona seu corpo, tudo paralisa, porque é o cérebro que comanda o corpo, então é Cristo que comanda o corpo. Corta um dedo para você ver, corta o dedo mindinho para você ver, se você consegue pegar alguma coisa, corta o polegar para você ver se você consegue, tira o dedinho do seu pé, para ver se você consegue se equilibrar, não consegue, o dedinho do pé é que dá equilíbrio para o corpo, ele é o menor, parece ser o menos honroso, mas é o principal, é o que dá o equilíbrio. Então às vezes, aquele irmão que a gente acha menos honroso na igreja, às vezes é aquele que está segurando a peteca da igreja, é aquele que está mantendo a igreja de pé na oração, aquele que menos aparece, é o que está segurando a igreja de pé, é o que está sendo coluna da igreja. Então nós precisamos parar com isso, de querer ser isolado do corpo. Não dá mais para viver desse jeito, amém? Porque Cristo é o cabeça, tá? Paulo declara que Yeshua é a cabeça da igreja e tem o primeiro lugar em todas as coisas. Assim como a cabeça dirige o corpo, o Messias deve dirigir a vida daqueles que o seguem. Esse foi o tópico 1. Tópico 2, o único caminho para Deus. O Messias é o único caminho para Deus. Nós vimos lá, João 14:6. Paulo Yeshua afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, em João 14:6. Somente por meio dele, o ser humano pode ser reconciliado. Aqui, reconciliado é elevado. Lembra que eu falei? Somente através de Jesus, o ser humano pode ser elevado com o Pai e restaurar a comunhão perdida por causa do pecado. Não tem outro jeito. Aqui é o chamado para a salvação, para a comunhão com Deus, é o ápice da busca aqui, o que eu estou te falando aqui agora. Não, aqui não tem a ver com o serviço de Deus, não, aqui é o chamado para a salvação, para a comunhão eterna com Deus. Apenas através de Cristo é que nós podemos nos elevar ao patamar que Deus quer, ao nível espiritual que Deus quer, tá? Esse é o tópico 2, não tem como, não tem outra saída. Como que eu chego a esse patamar? Orando, jejuando, lendo a palavra, não tem outro jeito, amados. Oração, jejum e meditação da palavra não saiu de moda na igreja, não saiu de moda. A gente pode ter tudo aqui, luzes, tudo, uma decoração, pode ter tudo, mas se não houver oração, jejum e meditação, busca do conhecimento da palavra, não adianta ter essas coisas, porque não vai trazer transformação, não vai trazer mudança em nossas vidas e na vida de outras pessoas também. Amém? Glória a Deus. Tópico 3, para a gente terminar. Olha só. Glória a Deus. Tópico 3. O que está escrito no tópico 3? Aleluia. Louvado seja. Tópico 3. Vivendo sob a direção do Messias. Reconhecer Yeshua como cabeça significa obedecer aos seus ensinamentos e permitir que ele conduza nossas decisões. Então, reconhecer Yeshua como cabeça significa obedecer aos seus ensinamentos e permitir que ele conduza nossas decisões. Olha só que interessante.
Olha o que Jesus falou. Às vezes a gente fala assim, eu amo a Cristo. Será que nós amamos mesmo a Cristo? Qual é a evidência? Qual é a evidência que eu amo a Cristo? Alguém sabe qual é a evidência na minha vida e na sua vida que mostra realmente que nós amamos a Cristo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui, deixa eu pesquisar aqui o texto para ser mais rápido. Para não tomar o tempo. Deixa eu ver aqui. João 14, 21. Qual é a evidência que você ama Jesus? Não adianta só falar que ama a Cristo. Tem uma evidência. Tem uma prova de que você ama a Deus. E Ele mesmo disse. Qual que tem que ser a prova? Ele vai dizer, capítulo 14 do Evangelho de João, versículo 21, ele vai dizer assim, o 20, quando o dia chegar, compreenderão que estou unido a meu Pai, vocês a mim e eu a vocês. 21, quem tem meus mandamentos e os guarda, esse me ama. Tem outra versão que diz assim, esse é o que me ama. Então não adianta ficar dizendo que busca a Cristo, que ama a Cristo, se você não guarda o mandamento. Se você não tem o mandamento e você não guarda o mandamento. Tem que guardar o mandamento. Tem que viver o mandamento. Tem que praticar o mandamento. Ele falou, orem sempre. Ele falou, a caça de demônios que só sai com jejum e oração. A gente quer ir na força do nosso braço. Não, tem que orar. Existem irmãos, aqui não é um engrandecimento da minha parte e da parte de nenhum outro líder da igreja, não. Mas existem irmãos que já estão há muito tempo no Evangelho, mas que ainda têm dificuldade com a oração. Irmão, a oração e o jejum não tem a ver com quem é maior, com quem tem mais espiritualidade e com quem tem menos espiritualidade. Ainda que você orar e jejuar te tornará espiritual. É aquela história, mais oração, mais poder, menos oração, menos poder. Porém, a oração e o jejum e a leitura da palavra é também um hábito a ser adquirido. Vocês entenderam? A Bíblia diz que Jesus tinha o hábito de acordar cedo para orar. Jesus tinha o hábito de jejuar. Jesus tinha o hábito de ir todos os sábados na sinagoga para tanto ouvir alguém falar as Escrituras e também para falar para as pessoas as Escrituras. Tudo também é hábito. E como que eu adquiro o hábito? Tentando, fazendo, praticando. Amém? Os cultos que deveriam ser os cultos mais lotados são dois. Era o culto de oração e o culto de ensinamento da palavra. E são os cultos que menos tem pessoas, esses dois cultos. Cultos de oração e cultos de ensinamento da palavra. Por quê? Então nós precisamos fazer o quê? Adquirir o hábito da oração, do jejum e da meditação da palavra para o nosso próprio crescimento. Amém? Porque Deus não vai fazer tudo para nós. Jesus não vai fazer tudo para nós. Jesus não vai vir do céu de novo e vai jejuar para nós, e vai orar para nós, e vai ler a Escritura para nós. Ele já falou, errais em não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. É muito sério. Amém? Então, reconhecer Yeshua como cabeça significa obedecer aos seus ensinamentos e permitir que Ele conduza nossas decisões, pensamentos e atitudes. Uma vida dirigida por Cristo produz paz, sabedoria e maturidade espiritual. Por que Paulo disse que Cristo é a cabeça?
No hebraico, a palavra cabeça é rosh. Essa palavra rosh, ela está no primeiro versículo de Gênesis. Beroshit. Bereshit. A palavra Reshit vem de rosh. Rosh é cabeça. Então, quando Moisés ele disse Beroshit ou Berosh, Rosh, ele disse, lembra que eu falei na aula passada, que Bereshit não significava apenas no princípio, mas em um princípio. Bereshit também significa na cabeça. Na cabeça, Deus criou os céus e a terra. Aí aqui tem dois significados. Na cabeça, lembra que eu falei que criar é pensar? Criar primeiro é pensar. Então, o primeiro significado de na cabeça, Deus criou o céu e a terra, é que em seus pensamentos, ou na sua mente, na sua mentalidade, ou Deus mentalizou os céus e a terra. O Bereshit, ele também quer dizer isso. E a segunda interpretação, o segundo significado de Bereshit, ou Rosh, é na cabeça, ou no cabeça, porque Rosh como cabeça, é cabeça como representante. Rosh é representação também, é cabeça. Cabeça como representante, como início de alguma coisa. Rosh, o significado da palavra Rosh como cabeça é aquele que foi usado para iniciar algo. Então, na verdade, Bereshit também quer dizer no cabeça. No cabeça. E é aqui que Paulo tirou o ensinamento para Efésios, para Colossenses. Foi aqui, foi dessa palavra que Paulo tirou esse ensinamento. Quando ele está dizendo Cristo é o cabeça, ele está dizendo Cristo é o Rosh, ou Cristo é o Reshit, ou Cristo é o Bereshit de Gênesis. Ele é o início de Deus. Ele é o início da criação. Ele é o início pelo qual Deus criou todas as coisas. Ele é a instrumentalidade da criação. Ele é este cabeça que Deus usou para criar todas as coisas. Foi por meio dele. Foi baseado nele. Então Cristo é tudo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar, que Deus pôde nos dar, irmão. Ele é tudo. Então, não tem como viver sem Cristo. Se a igreja tirar Cristo dela, se a igreja tirar Cristo da pregação, acabou a igreja. E é isso que a gente está vendo por aí, irmão. A gente está vendo Cristo sendo tirado da igreja. A gente está vendo Cristo sendo tirado das canções. A gente está vendo Cristo sendo tirado das pregações. A gente está vendo Cristo sendo tirado das nossas festividades. A gente está vendo Cristo ser tirado de tudo. É por isso que o Evangelho hoje está morrendo. Porque nós estamos tirando Cristo de tudo. Nós precisamos voltar a colocar Cristo no centro, no trono da igreja. O trono da igreja é a cabeça da igreja que comanda tudo. Conclusão: o plano de Deus sempre foi colocar o Messias no centro de todas as coisas. Quando Cristo ocupa o primeiro lugar em nossa vida, encontramos direção, encontramos unidade e comunhão com o Pai. Então, quando Cristo ocupa o primeiro lugar em nossa vida, encontramos direção, encontramos unidade e comunhão com o Pai. Meu irmão, é por isso que tem muito crente sem direção. É por isso que tem muito crente, amados, batendo cabeça no mundo. É por isso que tem muito crente triste, varoas. Porque Cristo não está, ele é crente há muitos anos, mas Cristo ainda não é o centro da vida dele.
Você precisa centralizar Cristo o mais rápido possível, para você encontrar direção na vida, vaso. Para você encontrar unidade com Deus e comunhão com Deus. Para você sentir Deus constantemente. Por que que na igreja parece que alguns sentem mais Deus que o outro? Porque parece que uns são mais realizados espiritualmente do que outros? Por causa disso aqui que nós estamos falando agora. Porque tem gente que ainda não colocou Cristo no centro. Não tem nada a ver com esforço, por mais que tenha que se esforçar, não tem nada a ver, é porque não centralizou Cristo. Centraliza Cristo para você ver, centraliza o Messias, Yeshua, para você ver se você não se torna um crente realizado, feliz, cheio de paz, um crente que tem prazer em orar, crente que tem prazer em estar nos cultos, crente que vai ter prazer em jejuar, em ler a Bíblia, vai encontrar significado em ler a Bíblia. Tem gente que não consegue encontrar significado. Tem gente que se pergunta, por que tem que ler a Bíblia? Ainda se pergunta, por que tem que ler a Bíblia? Um dia a filha de um pastor falou para mim, eu não vejo significado algum em ler a Bíblia, não vejo importância nenhuma de ler. A filha do pastor falou isso para mim um dia. Eu não vejo significado nenhum em ler a Bíblia. Eu falei, meu Deus, então eu não tenho resposta para te dar. Se você que é filha do... É por isso, irmão, que filho de pastor não é pastorzinho. Ninguém vai levar, ninguém vai subir arrastado para o céu na aba de ninguém. Tá? Tem muito jovem na rabeira da avó, da tia, que é de oração, que é de comunhão, que é de jejum e oração, mas quando a avó, a tia, a mãe, o pai morrer, vai se perder, porque não foi ensinado a ter comunhão com Deus, não foi ensinado a amar a Cristo, não foi ensinado a amar a palavra, amém? Então é necessário ensinar, instruir, para que a pessoa não se perca, amém? Para a gente encerrar, nós temos aquela questão de todo o final da aula, né? Amém? Pergunta para o aluno. Pergunta para vocês, irmãos. Uma perguntinha rápida. Pergunta para o aluno. O que significa na prática reconhecer Jesus como a cabeça da nossa vida e da igreja? Pergunta, o que significa na prática reconhecer Jesus como a cabeça da nossa vida e da igreja? Vai lá nos comentários e respondam essa questão, tá bom? E aí o irmão Eide vai, eu vou tirar hoje para ler alguns comentários lá, para estar respondendo aos irmãos os questionamentos de vocês lá, tá bom? Vai lá e responde essa pergunta. O que significa na prática reconhecer Jesus como a cabeça da nossa vida e da igreja, tá bom? Irmãos, essa é a aula dessa semana, que o Eterno possa abençoar vocês. Qualquer coisa, qualquer dúvida, ou vai lá no comentário, ou me manda mensagem, pode perguntar aqui, que eu vou te responder com muito prazer, com muito carinho, e o Eterno Deus vai abençoar a sua vida, eu tenho muita certeza disso, em nome do Messias e Yeshua. Amém? Que o Eterno te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê shalom, shalom. Amém, amém.